Oi, trilheiros! Sejam bem-vindos novamente. Segunda figura merecedora de receber alimentos, os filhos, né? E aqui, vocês lembram na primeira aula que a gente falou de categorias especiais? Então, vai funcionar mais ou menos aquilo que eu comentei para os cônjuges, regra especial, para os filhos, regra especial, e aí para os demais, outras regras com base na solidariedade familiar. Então, aqui, com relação aos filhos, de novo, recapitulando o raciocínio. Os filhos, o alimento devido aos filhos é com base no poder familiar. O pai e a mãe devem sustento aos filhos. Esse sustento abrange uma integralidade, ok? Então, ele tem dever de manutenção integral da prole. E isso inclui muito mais do que comida, bebida, vestuário, necessidades básicas, né? Inclui alimentação, moradia, lazer, despesa com estudo e material escolar, formação complementar, e aqui segundo as necessidades do padrão de vida da família, também sob status social, enfim. Ele é muito mais abrangente. E o parâmetro de fixação, o que a gente já vem falando, e aqui que fique muito bem claro, é que aquele binômio necessidade e possibilidade, ele é esgarçado, tá? Aumenta-se um pouco. Primeiro que, para o menor, as necessidades são presumidas. Uma criança tem necessidades presumidas. Você não precisa ficar provando muito o que a criança vai fazer. Mas a gente se fixa mais na possibilidade dos pais pagarem ou não. Porque é óbvio que toda criança precisa comer, toda criança precisa de alimento, toda criança precisa de educação, toda criança precisa de lugar para morar, toda criança precisa de lazer, toda criança precisa de brinquedo de vez em quando, que faz parte da infância. Então, essas necessidades, elas são até presumidas. A medida disso vai ficar pela possibilidade dos pais. Então, duas regras aqui valem. A primeira, precariedade da condição de genitor não modifica o dever de sustento. Então, aquele pai que, não posso prestar alimento porque eu estou desempregado, porque eu não consigo emprego, se vira meu filho. A criança não pode ficar lá chorando, sentado, esperando o alimento chegar. É possível até que as decisões fixem esses alimentos extremamente baixos, extremamente ao mínimo vital. Mas ele não pode deixar de prestar alimentos, ele continua sendo devedor. E é uma coisa que a gente vê muito no judiciário. Eu não consegui emprego, eu tô desempregado já faz muito tempo, não consigo me colocar no mercado de trabalho, não posso prestar alimento de jeito nenhum. A gente até entende que o país tem uma condição difícil econômica, né? A gente está aí no meio de uma crise econômica, segundo os especialistas, mas mesmo assim isso não pode ser uma desculpa, porque a criança não pode esperar, ela não pode passar fome, ela não pode ter o mínimo básico, ela não pode ficar sem. E a condição do menor também, que é uma outra regra, se ela possuir rendimento ou patrimônio, então aquele pai ou mãe que seja viúvo, e aí o avô ou a avó do outro lado, de repente, constitui uma renda, deixou casa, deixou patrimônio, ele também não afasta a obrigação desse genitor de prestar alimentos. Ele não pode ir no patrimônio da criança, ele tem que manter esse patrimônio intacto, e aí ele vai prestar alimentos, enfim, normalmente, talvez mexer um pouco na possibilidade e necessidade, nos valores, mas ele não pode mexer no patrimônio que a criança possui. Isso não isenta esse pai ou essa mãe de prestar alimentos. E com relação a, então, alimentos na filiação socioafetiva, pois é, isso é uma novidade. O enunciado 341 da Jornada de Direito Civil fez, com base nessa proibição de tratamento discriminatório para filhos naturais ou filhos adotados, enfim, dentro ou fora do casamento, você não pode mais discriminar, dar tratamento diferenciado ou discriminatório aos filhos de qualquer que seja a sua natureza civil. E aí, por conta disso, eles vêm fazendo esse reconhecimento de possibilidade de alimentos na filiação socioafetiva. E qual é a filiação socioafetiva? É o marido e a mulher que são casados, a criança é filha da mulher ou a criança é filha do marido, e esse cônjuge acaba fazendo essa função de pai
até pela convivência, e é uma adoção na prática, porque ele acaba fazendo esse papel de influenciar na criação, de dar valores, de educar, às vezes dar uma bronca quando faz alguma coisa de errado. Às vezes esse pai socioafetivo até vai em reunião escolar, ou leva o filho no médico quando a mãe não pode. Então ele assume a criação dessa criança, o pai ou a mãe, né? Assume a criação dessa criança que é do outro, sem fazer, contudo, uma adoção formal, a exclusão da filiação do outro pai. E aí, quando há o rompimento do casamento, e essa criança conheceu esse pai a vida inteira, mesmo que socioafetivo, mas conheceu a vida inteira como pai de verdade, às vezes até se chama de pai, também aí o tribunal tem entendido que pode ser devido alimento, sim. Só que aqui tem um detalhe. Depende do prévio reconhecimento de vínculo filiatório socioafetivo. E aqui por qualquer meio de direito. Pode ser aquela mera alteração de registro de nascimento para colocar o nome do outro, qualquer forma, uma declaração de filiação, qualquer forma de reconhecimento para que isso também... pode até ser por testemunhas que digam, que atestem o estado de filho, né, da posse do estado de filho. E aqui falando em posse do estado de filho, o requisito para esse reconhecimento é a posse do estado de filho. E o que seria isso? É uma relação afetiva e íntima, duradoura e caracterizada pela reputação frente a terceiros, como se filho fosse, pelo tratamento existente na relação paterno-filial, em que há o chamamento de filho e a aceitação do chamamento pelo pai. Aqui, imagina aquela construção que a gente faz para união estável, para união socioafetiva, união não, desculpe, mas filiação socioafetiva. É o filho de união estável, seria o filho de fato, o filho na prática. Então, quais são as posses de filho, quais são as situações? Seria o nome do pai, tratamento recíproco, né, com pai e filho, quer dizer, os dois têm que se tratar de pai e filho, os dois têm que se considerar pai e filho, e a fama. O filho tem que ser enxergado socialmente como filho daquele pai. Só que aqui é um detalhe com relação ao nome. O nome pode até ser uma exteriorização do fato da posse do estado de filho, né, posse do estado de filho. Mas ele não é necessário, porque, por exemplo, você pode ter filho extraconjugal e ser filho de verdade e não ter o nome do pai. Então, isso não é impedimento para esse reconhecimento de filiação socioafetiva e nem para o pagamento de pensão. E aí, quando termina essa pensão alimentícia, né, para o filho? O termo final, a princípio, seria a maioridade civil. Mas há uma extensão, né, para que esse filho receba até os 24 anos se ele estiver cursando escola superior. Salvo se esse filho já tiver, a partir dos 18 anos, sustento próprio. Aqui, realmente, elite depois dos 18 anos. Mas essa obrigação de pagar até os 24, ela se extingue com duas situações. Primeiro, se o filho é repetente contumaz e ainda está na escola, quer dizer, já repetiu 40 mil vezes, fez os 8 anos e continua na escola. O pai não pode ser obrigado a meritar ou dar mérito a essa desídia, a essa negligência do filho. E também aqueles que fiquem frequentando sucessivo curso e vai estendendo isso adiante, não se formam nunca. E também a graduações, OAB, sei lá, o curso de extensão, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, não termina nunca a faculdade, vai se especializando sempre. Com a primeira graduação, extingue-se, tá? Pós-graduação não envolve ainda o dever de alimentos. E a posição majoritária é de que você precisa ingressar com o pedido de exoneração com 18 anos. Isso não é automático. Fez 18 anos, você não precisa mais pagar. Você precisa entrar no judiciário, fazer o pedido de exoneração. E aí, com esse pedido de exoneração, extingue-se o dever de alimentos. Isso porque, com 18 anos, aí o juiz vai verificar se essa criança se esse adolescente vai continuar ou não frequentando a escola, se ele vai precisar de pensão alimentícia, se ele vai fazer faculdade ou não. E aí ele decide se vai exonerar ou se continua pagando até os 24. Pessoal, a gente já se vê na próxima aula. Vamos conversar sobre mais uma figura depois. Tchau, tchau. Te vejo em breve.